delas seria a assinatura de carteira? Seria a assinatura de carteira, né? Seria assim a formalização do contrato de trabalho, que aqui no Brasil se dá pela assinatura da carteira de trabalho. Então, assim, a gente vê muitas vezes o produtor rural, ele tem ali pessoas que trabalham nas propriedades, e muitas vezes ela não tem carteira assinada, recebe por dia, mas aquela relação, ela, por durar por muito tempo, de uma forma habitual e ser algo comum, um trabalho bem ligado mesmo à atividade rural que é desempenhada ali, muitas vezes essas atividades são reconhecidas na Justiça do Trabalho como sendo uma relação de emprego. E aí o produtor rural ele tem que responder ali por todos os pagamentos ali dos direitos trabalhistas de um período, né, que aquela relação se perpetuou, né? Perfeito. Então, assim, acontece muito, tá? É muito comum. Então, assim, estou falando assim, de uma experiência jurídica que eu tive, né, de muitos produtores rurais que têm essas relações muito informais dentro das propriedades. Depois, na Justiça do Trabalho, eles amargam o reconhecimento desse vínculo de emprego lá e tem que pagar de forma retroativa, né? A gente tem uma prescrição trabalhista de 5 anos, então, dos últimos 5 anos, ele tem que fazer ali os recolhimentos. Férias que não foram pagas, horas extras que foram executadas e não foram pagas, FGTS que não foram deputados, né? Encargos previdenciários, né? Que são também, que existem sobre essas relações de emprego. Então, assim, acontece muito. Marder, é uma pergunta, assim, na verdade, 2 perguntas que eu quero te fazer. Uma, que eu sei que tem uma confusão muito grande quando a gente fala do termo trabalho análogo à escravidão. Certo. Que eu sei que muita gente confunde isso, inclusive eu também não sei tipificar o que seria isso, porque às vezes tem várias relações que acontecem no campo que, na verdade, são trabalho escravo análogo à escravidão, que a pessoa acha que não é. Uhum. E acontece. E segundo, por exemplo, que eu já vi muito acontecer em fazenda, por exemplo, principalmente que usa defensivo químico. Uhum. Aí eu tenho todo o kit de EPI para dar para aquele colaborador na propriedade e ele vai fazer uma aplicação de um produto químico para mim. E aí eu falo para ele assim, ó, fulano, tá aqui todo o equipamento que você precisa para se proteger para fazer essa aplicação. Uhum. E aí ele não usa deliberadamente por uma decisão única, exclusiva, pessoal dele, fala assim, não, isso aqui é quente demais, não vou usar isso aqui. Aí pega um câncer lá, intoxica, passa mal. Ele pode vir processar o produtor rural? Pode sim, Pedro. Eu vou começar falando um pouco sobre essa questão dos EPIs, né, que seriam os equipamentos de proteção individual. E, de fato, no campo a gente observa muito que o produtor rural ele entende que o fato dele entregar os equipamentos de proteção individual... Ele já fez a parte dele. Fez a parte dele. Só que na dinâmica trabalhista, no direito trabalhista, isso não é suficiente. E por que isso não é suficiente? Porque as normas regulamentadoras, elas exigem que o empregador, ele exija o cumprimento daquela... Ele fiscaliza. Que ele fiscalize. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu, qual seria a postura adequada para o produtor rural? Ele chama esse empregado, dar uma advertência para ele, uma advertência formal, verbal, registrada. Pode ser uma advertência escrita. E se o empregado ele continuar com esse comportamento inadequado, o ideal é que o empregador, inclusive, possa aplicar uma justa causa, né? Perfeito. Porque ele está se colocando em risco, né? E se colocando em risco, ele coloca o empregador dele, no caso o produtor rural, também em risco. Perfeito. De responder no futuro por uma doença do trabalho, qualquer tipo de ocorrência que venha a resultar pela ausência do uso de EPI. Então resumindo, é o seguinte, você que é produtor rural, seu colaborador não quer usar o EPI para fazer a aplicação, não tem jeito. Mete o ferro, porque senão o ferro vai vir para você. Realmente, assim, então assim, o dever de fiscalização é do empregador, né? Então, assim, ele não pode, no futuro, alegar, vamos dizer assim, na Justiça do Trabalho, se a gente tiver um pedido lá de insalubridade, ele não pode alegar para o perito, perito judicial, que ele forneceu o EPI e o empregado não queria usar, né? Porque não é uma opção, né? O equipamento de proteção individual, ele é uma obrigação do empregado, se ele está sujeito a algum agente que venha causar prejuízo de saúde, ele é obrigado a utilizar ali o equipamento. Então, assim, no meio rural, quando a gente fala de insalubridade, a gente tem vários agentes insalubres, né? A gente tem o sol, né? Tem o sol. O sol, o trabalhador, ele trabalha exposto aos raios solares em diversos horários, né? Então, assim, ele pode utilizar chapéu, né? O empregador, ele pode fornecer o chapéu como camisa de manga longa, como um EPI, né? Inclusive o protetor solar. E outra coisa, assim, importante, Pedro, já que a gente está tratando de segurança do trabalho,
que o empregador, no caso, vamos falar assim, que o produtor rural é o empregador, que ele sempre faça o registro da entrega desses equipamentos e que ele observe a regularidade. Por exemplo, se ele está fornecendo o protetor solar, se aquele protetor solar dá para o período que ele está fornecendo. Então, assim, ele tem que manter a regularidade do fornecimento e verificar também, o desgaste também. Se os caras tiverem com a camisa toda detonada, não vai resolver, né? E é engraçado que, parafraseando aqui o que o Durval falou, que as maiores empresas, os big players do mercado, eles já agem de maneira preventiva. Isso. Os pequenos já de maneira contenciosa, né, para remediar alguma coisa que acontece. Eu lembro quando eu trabalhava numa multinacional americana, que a gente tinha vários dias de campo. E uma das minhas funções como assistente técnico dessa empresa era montar esse dia de campo. Então envolvia plantar, fazer as aplicações dos produtos químicos, tudo isso. E chegasse no dia do evento, às vezes eu recebi uma visita surpresa, e eu não tivesse com o meu EPI no carro, eu podia ser mandado embora por justa causa na mesma hora. Justamente por esse dever de se proteger, né? Então, é importante que seja verificado e que, de fato, sejam cumpridas essas